E, gente, o Brasil registrou em 24 horas 1.473 óbitos por coronavírus, chegando a 34.021 mortes no total. Com isso, o país passa a Itália, epicentro da Covid-19 na Europa. O que eu quero destacar, porém, em relação ao coronavírus, tem como palco a cidade de São Paulo. Ontem, deputados estaduais fizeram uma visita ao hospital de campanha do AMB, né, Vini? O que aconteceu durante essa fiscalização? Conta pra nós. Pois é, Paulo, ao todo foram 5 deputados aí, acompanhados de seus assessores, que fizeram, portanto, esta fiscalização no hospital de campanha do AMB. Eles denunciam ali um desvio de dinheiro público e uma subutilização também dos leitos neste hospital de campanha. Entre os deputados estaduais estavam lá Adriana Borgo, do PROS, Márcio Nakashima, do PDT, Letícia Aguiar, do PSL, Coronel Telhada, do PP e o Sargento Nery, do Avante. No início, Paulo, quando eles chegaram a este hospital de campanha, nós temos até o vídeo aí, houve um princípio de tumulto, eles foram barrados ali pelos funcionários que orientaram que eles não poderiam entrar neste hospital de campanha, primeiro porque eles não tinham ainda uma autorização e depois porque eles não estavam com o equipamento de proteção individual que é necessário para entrar nessas instalações. Então, a gente está vendo aí, ó, nós estamos vendo o deputado Márcio Nakashima, Telhada, né, porque eles foram barrados nessa chegada ao hospital de campanha do AMB. Depois, Paulo, eles conseguiram esta autorização, vestiram ali o equipamento de proteção individual e entraram nessas instalações, e aí alguns destes deputados começaram a filmar também, andaram ali pelos corredores e filmaram alguns leitos vazios, como a gente está vendo agora nesta imagem, neste vídeo que foi gravado pelo deputado estadual Márcio Nakashima. A gente pode ouvir até o que ele está falando nesse vídeo. Pode voltar, por favor? O que o deputado Márcio Nakashima fala, eles também disseram que usaram a lei da prerrogativa, né, Paulo, de deputado estadual para fazer essa fiscalização e que eles receberam denúncias. De fato, tem algumas investigações aí do Ministério Público que investigam a participação de uma das entidades que administram este hospital de campanha, que é a IABAS, que está sendo investigada também por uma instalação lá no Rio de Janeiro. Olha, Paulo, este hospital de campanha do AMB, ele tem capacidade para 1.800 leitos. Porém, o pico de atendimento neste hospital foi em março de 601 pacientes. Hoje, nós temos 397 pacientes atendidos, outros 3.700 já passaram pelo local e 2.800 foram curados e tiveram alta. Nós temos um outro vídeo também que foi publicado aí pela deputada Adriana Borgo, que vai até falar com a gente daqui a pouco, onde ela também passa por essas instalações e faz essa denúncia, lembrando que esse hospital de campanha atende pacientes de baixa e média complexidade e teve um total de 25 mortes desde a inauguração. Em nota, Paulo, a Prefeitura afirmou que os deputados e assessores invadiram este complexo do AMB, né, o hospital de campanha do AMB, de maneira desrespeitosa, agredindo pacientes e funcionários verbal e moralmente, colocando em risco a própria saúde, porque inicialmente não estavam utilizando os EPIs, e a própria vida dos cidadãos que estão internados em tratamento na unidade. Eles também gravaram pacientes sem autorização prévia, muitos dos quais estavam sendo higienizados em seus leitos. A Prefeitura reiterou o total repúdio a atitudes violentas e ações deliberadas para tentar enganar a opinião pública e disse que mantém a transparência pública, tanto é que vários veículos de imprensa nacional e de outros países já visitaram as instalações, respeitaram as regras sanitárias para garantir a própria saúde dos pacientes e dos profissionais, bem como parlamentares que respeitaram as regras vigentes também já foram atendidos. Alguns funcionários deste hospital de campanha do AMB, Paulo, também reclamam da falta de equipamentos necessários para que eles atuem aí neste atendimento dos pacientes com Covid,
tanto a prefeitura como a IABAS, que administra o hospital, negam esta informação. Ok, Vini. Vini, deixa eu fazer uma observação nesses dados que você passou. Eu assisti o vídeo completo da deputada e realmente a prefeitura disse que são 397 pacientes que estão atualmente na enfermaria. Mas os próprios funcionários do hospital no vídeo, Vini, falam no número de 220. E veja só um outro dado que também me chamou a atenção. A prefeitura também disse que 3.700 paulistanos foram atendidos ali. Mas também no vídeo, os próprios funcionários do hospital falaram outro número, 2.100. Curioso, né? São números aí divergentes que fazem a gente ficar um pouco confuso nessa história, mas para tentar esclarecer aqui, a gente trouxe e fez questão de trazer aqui a deputada estadual que foi lá, a deputada estadual Adriana Borgo. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show, e eu queria, antes de passar a bola para a deputada, fazer um registro aqui. Se no decorrer desse papo, desse debate que nós teremos aqui no Morning Show agora, alguém, algum secretário, algum representante da Prefeitura de São Paulo quiser participar também, o espaço fica absolutamente aberto, tá certo? Vamos lá, Adriana. Bom dia, deputada. Muito obrigado pela sua participação. Deputada, eu queria fazer uma pergunta inicial. O que levou você e os outros deputados a irem nesse hospital de campanha? Quais foram as motivações? Bom dia a todos do Morning Show, bom dia Paulo, Paulinha, Vini, é um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, nós estivemos lá no hospital de campanha através de uma denúncia que nós recebemos de funcionários de dentro do hospital que divergem sim das condições e meios de trabalho que o governo municipal apresenta como satisfatório e também pela ociosidade de leitos vagos, sendo que os hospitais públicos das regiões, por exemplo, Guarulhos, né, está superlotado e gente morrendo na fila, enquanto nós temos aí um investimento mensal de 18 milhões pagando por macas vazias. Então, isso nos levou até lá. Então, esse foi o motivo que a PDO se dirigiu para apurar essas denúncias. Ok, deputada, e quando vocês chegaram lá, o que foi constatado? Qual foi a avaliação de vocês? Tá, primeiro quero deixar claro que no início que nós chegamos lá, nos identificamos como parlamentares, mesmo com a prerrogativa e o nosso papel, obrigação do parlamentar, que é de fiscalizar o dinheiro público e qualquer unidade, seja de saúde, não importa, que tenha dinheiro público federal ou estadual ou municipal empregado, é prerrogativa do deputado de fiscalizar. Nos barraram lá, chamaram muitos seguranças, colocaram grades, empurraram os deputados, mas nesse meio tempo o coronel Telhada ligou para o secretário de saúde, que não autorizou a nossa entrada, né, por motivos que nós vimos que agora são óbvios, né, e aí nós ficamos lá por cerca de quase 50 minutos do lado de fora, até que chegou uma pessoa, assessoria de imprensa, nós temos um vídeo que a PDO fez com todas as imagens, então nós só entramos no lado interno do hospital com autorização, acompanhados, nos paramentamos para poder andar. Realmente teve no início ali uma alteração de ânimos, porque era um absurdo isso, né? A gente ser empurrado como parlamentar para investigar uma obra pública onde está sendo investido milhões ali. Aí nós nos paramentamos e os funcionários que estavam lá da IABAS filmavam também a gente. Então, as imagens que foram mostradas, isso a gente trabalha com a verdade, não saíram dos deputados, saíram sim dos funcionários da IABAS que mostravam a gente fazendo as imagens, né? Então, foi uma confusão ali, porque eles não queriam de forma alguma nos deixar entrar, mesmo paramentados, para a área que estava vazia, aliás, mais de 70% do hospital vazio. Para a gente que está acompanhando essa superlotação nos hospitais, por exemplo, agora em Guarulhos, nós tivemos no Hospital Geral uma judiação, pessoas morrendo por não terem leitos, e um hospital de campanha que foi feito para atender o estado todo, sem colchões, como as imagens mostram, né? E pior, a gente pagando por essas camas, e aí o governo vem e diz que vai contratar novos leitos particulares. Meu Deus do céu, isso era impossível da gente aceitar,
né? E em momento nenhum nós colocamos risco à vida de pacientes, muito pelo contrário, nós estávamos paramentados, pudemos levar uma mensagem de carinho, de esperança para quem a gente passava muito rapidamente ali pelos corredores, né? Os números realmente divergem, o papel que eles entregaram para a gente, que nós temos, o PDO requereu, né, e tivemos impresso, é de 220, nós contamos 172, inclusive as camas que não tinham paciente, estavam com lençóis, foram incluídos nessa contagem, né? Quando nós chegamos lá, estava chegando os EPIs, não tinha EPIs ali, então assim, foi tudo muito rápido, eles ganharam 1 hora para conseguir mais seguranças ali, porque eles achavam que não iam mesmo deixar a gente entrar, e também para equipar e dar uma guaribada ali para dar uma sensação de funcionamento. Não estamos falando absolutamente nada em relação aos profissionais maravilhosos, competentes, educados, estavam ali sim dando a sua vida, a gente entende qual é o papel deles ali, nós nos comovemos, inclusive, com a falta de incentivo em outros hospitais desses profissionais, não era nada pessoal com os profissionais, no final a gente ficou todo mundo amigo, ali o que a gente queria era mostrar para o povo que o dinheiro público que é arrecadado não estava sendo bem empregado, só isso. Okay. Deputada, a senhora agora vai ouvir a pergunta do Adriles Jorge. Vini, em seguida eu passo para você, tá? Vamos lá, Adriles. Deputada, a gente está vendo o governo falar há meses, né, que a gente deveria ficar em lockdown, que a gente deveria ficar em isolamento, exatamente para achatar a curva, para conseguir mais equipamentos, porque os leitos estavam deficitários. As pessoas perderam o emprego, as pessoas estão passando fome, estão passando necessidades, sobretudo em situações em casas mais pobres, né? A que se deve, exatamente, a senhora acha, esse tipo de má gestão, sendo que a gente tem um hospital de campanha com 80% da sua capacidade não preenchida? O que quis o governo fazer isso? E eu queria perguntar para a senhora se caberia aí, se a senhora tem essa razão de fazer uma varredura nesses números que são colocados no Estado, que parece que estão completamente equivocados, ou mesmo uma CPI para investigar essa subutilização de leitos. A senhora acha também que pode haver supernotificação de casos, ou algum tipo de, enfim, método populista para provar alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é? Sim, a minha opinião pessoal, por tudo que nós temos acompanhado, tá bom? Existe o vírus, isso aí nós não estamos questionando, existe sim a necessidade de cuidados, isso aí ninguém aqui é doido de falar que não vamos usar, vamos viver a vida assim. Porém, o que está acontecendo aqui é bem menor do que se aconteceu na gripe de H1N1, que ninguém fez esse escândalo, que ninguém fez esse alarde, que morreram mais de 180 mil pessoas no país e todo mundo ficou quietinho. Então eu vou te responder a sua pergunta só com uma contra-pergunta. Sabe-se quanto custa um teste rápido? R$72 mil, né? Desculpa, R$72. Então ele é vendido no mercado a R$181. Então aí a gente já vê qual é a intenção de se causar um pânico aí, né? Outra coisa, a gente não está falando de ouvir dizer, nós estamos indo aos hospitais. E a realidade que a gente tem visto, né, é muito aquém daquilo que se prega. Nós acreditamos sim que o Covid, ele mata pessoas que são grupos de risco, que são idosos, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas a fome mata muito mais, o suicídio de um pai de família desesperado mata muito mais. Eu volto sempre a dizer, nós estamos aqui pela verdade. Então, assim, na minha opinião, singela, a Covid vai durar enquanto houver interesses financeiros de muita gente enchendo os bolsos. Essa é a minha opinião. Vamos lá para a pergunta do Vini. Deputada, essa ação que vocês fizeram ontem, ela ocorreu num dia em que foi registrada aí a morte de 34 mil brasileiros, em São Paulo são cerca de 8.500. A prefeitura questiona a maneira como vocês fizeram, né, sem essa autorização prévia, chegando lá, e aí teve esse princípio de tumulto. De alguma forma, não teve uma questão um pouco de insensibilidade, de respeito a esses pacientes que estavam lá internados, até porque, concordo com a senhora, há uma subutilização, há um atendimento muito menor da capacidade que esse hospital tem, mas tem pacientes, tem quase 400 pacientes, segundo
a prefeitura não faltou um pouquinho de cuidado, um pouquinho de respeito com esses pacientes que lá estavam internados? Então, qual foi o momento que nós desrespeitamos os pacientes? Essa é a primeira pergunta. Qual foi? Porque o tumulto que se deu foi na portaria. Então, se eu tivesse agendado ou não, daria na mesma. Os pacientes estariam lá. Talvez mais, colocado mais, trazido mais, para que a gente não visse tanta ociosidade nas macas. É para isso que a gente teria que agendar? Não tem problema, se está tudo certinho, paramentados, qual a diferença de ir hoje, de ir amanhã ou de ir depois da manhã? Segunda coisa, o Coronel Telhada, há 15 dias estava esperando uma resposta do secretário, porque não é uma coisa que vem vindo de supetão, é uma coisa que já vinha acontecendo. Ontem agravou-se, através desses números que foram divulgados de 8 mil e poucas mortes aqui, dados que não batem. Então, os funcionários de dentro do hospital resolveram nos trazer denúncia. Então, nós tínhamos que fazer uma ação imediata, pegar, digamos assim, desprevenido, para a gente não ter a certeza de que armariam alguma coisa, como está acontecendo, que já chegou hoje denúncias para a gente, que estão lotando o hospital do Ibirapuera, porque sabem que nós dissemos que vamos fazer uma batida lá. Então, a gente não queria isso, a gente queria dados reais. Gente, a gente não é contra o povo, a gente está a favor do povo. Tudo que vocês sempre pediram para os parlamentares era que olhassem pelo dinheiro público, para que trouxessem a verdade, é isso que nós estamos fazendo. Então, assim, não houve insensibilidade, houve sim uma tentativa de não nos deixar entrar, porque a gente não tinha combinado isso. Se você está perfeito, nós fomos em todos os hospitais que vocês imaginam olha, Nova Cachoeirinha, lá em Guarulhos, fomos no de campanha do Ibirapuera, tudo bem, ninguém barrou, estava tudo normal, nós entramos sem pânico, sem estresse, sem nada, nos paramentamos como a gente sempre fez, enfim, então a gente viu ali que era uma má vontade para nos furtar de alguma coisa que a gente não viu, porque é fácil chegar um outro parlamentar aí, que bomba nas redes fazendo videozinho, sozinho lá, e aí dizer assim, olha, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eles são perfeitos, mas tem uma ala ali que não dá para mostrar, porque ali é de risco, uma ala vazia. Não foi isso, a gente foi diretamente no ponto que tinham chego as denúncias. Então, assim, não acho que foi desrespeito, pelo contrário, a gente foi ali mostrar e sim, ver o atendimento que os pacientes estavam tendo, e diga-se de passagem, muito bom, esse não é o problema, é a ociosidade e se pagar por camas vazias, e querer contratar mais camas, mais leitos, que são fortunas, sendo que a gente tem aí tantos leitos vazios que poderiam atender, se não todo o estado, mas a maioria do estado de São Paulo, e desafogar os hospitais públicos para o povo que está carente, precisando de ajuda. Okay, Deputada, Paulinha, a senhora afirma categoricamente... Posso fazer uma pergunta? Calma, né? Vamos lá. Depois o Adriano. Vamos lá, Paulinha. Primeiro, acho que é importante, já que a gente está falando de dados aqui, falar sobre essa questão do H1N1 e da Covid. São números bastante diferentes, né, deputada? A gente teve o auge do H1N1 entre 2009 e 2010, e em 2 meses o número de mortos de Covid se igualou ao período de 1 ano do pico de H1N1. Então, são números um pouco diferentes, a gente está lidando com um problema um pouco mais sério. Mas o que eu queria saber é, além desses vídeos, dessa entrada, dessa constatação, como a Adriles perguntou para a senhora, qual é o próximo passo? Como vocês vão formalizar isso e cobrar, de fato, de que coisas mudem ou sejam mostradas ou venham à tona? Tá, nós não acusamos ninguém, nós encaminhamos os dados que nós coletamos para os canais, para os órgãos que são competentes. Então, o que nós fizemos já hoje? Denunciamos no Ministério Público Federal, enviamos para o Ministério Público Estadual, para a Polícia Federal, inclusive para que eles nos ajudem, né, a entender os dados, para que possa trazer dados reais e concretos que não estão no portal da transparência, que são negados aos deputados quando são solicitados. Então, são todos os passos que a gente, legais, que possam ser tomados, nós já tomamos e vamos tomar. Hoje a gente se reúne às 14 horas para ver, com todo o jurídico do PDO, quais outras ações que se pode fazer, que se deve fazer, para que isso não caia no esquecimento. E se tiver tudo ok, parabéns. Mas, se não tiver, que os culpados sejam punidos, que a IABA seja, assim, fiscalizada, já que já está
tem indícios de irregularidades, não só aqui no nosso estado, mas no Rio de Janeiro também. Então, assim, o que nós queremos é a transparência. Se nós tivéssemos certeza das transparências, de tudo o que acontece, jamais a gente precisaria fazer esse nosso papel. E quanto aos dados que você disse da Covid, do HN1, será que são esses dados mesmo? Não é isso que a gente tem visto no IML, não é isso, nós somos a IML, não é isso que a gente tem visto nos cemitérios. Então, assim, é meio confuso isso, nós queríamos a verdade, e é essa a nossa busca. Deputada, a senhora está fazendo uma acusação muito grave, a senhora acha que a Prefeitura e o Governo do Estado estão super notificando casos de Covid, a senhora está dizendo que pode haver superfaturamento dos EPCs e até lavagem de dinheiro na lida com essa crise toda, é isso que a senhora está falando? Não, eu não disse isso. Eu disse que nós coletamos todos os dados, as informações, estamos encaminhando para os órgãos que têm competência para dizer se isso está acontecendo ou não. Nós suspeitamos que há algo errado, onde você tem 80% de hospital que está sendo pago 18 milhões por mês e que não funciona, alguma coisa está errada. Então é isso que nós estamos fazendo, encaminhando, colhendo como parlamentares, como fiscalizadores, dados para encaminhar para os órgãos competentes. A gente não acusa ninguém, tá? A gente só acha muito estranho tudo que nós vimos lá e tudo que está acontecendo na saúde pública, não só de São Paulo. Agora, para finalizar, deputada, eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi que a senhora ficou extremamente emocionada no vídeo, né? Eu queria que a senhora relatasse um pouco como é que foi essa gravação desse vídeo, o que a senhora sentiu ali na hora para chegar até a chorar? Bom, primeiro, eu já fico emocionada de novo. Uma grande satisfação como parlamentar nesse ano de mandato, pela primeira vez me senti útil de verdade pelo PDO, né, que é os parlamentares em defesa do orçamento, porque a gente, como parlamentar, quer deixar um legado de justiça, quer ser a voz do povo. Então, ontem, quando eu cheguei naquele hospital, e depois de ter vindo lá de Guarulhos, que eu vi pessoas ali sofrendo sem leitos, né, que eu fui em Biúna, eu vi a situação precária dos hospitais ali, funcionários sem pagamentos, e aí eu me deparei com um hospital tão bonito, tão grande, tão estrondoso, vazio. Eu me imaginei no lugar das famílias que precisam de atendimento e não têm. E ali eu não estava como parlamentar. Por alguns momentos eu estive como ser humano, porque eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho netos, e não tenho convênio médico que me dá para o Einstein, como algumas pessoas acham, porque eu vivo do meu salário, eu não tenho outras rendas. Então, assim, se eu contraísse Covid, provavelmente eu entraria num desses hospitais e sei que eu seria muito bem atendida. Mas nesse momento, eu me coloquei na empatia de tantas pessoas também desempregadas. Encontrei pais de famílias nos semáforos que trabalhavam em hotéis na Baixada Santista, desempregados, pedindo ali um dinheiro para comer, porque estavam desesperados mesmo, e tudo isso veio na minha cabeça, né, durante todos esses meses que a gente está no PDO investigando. Então foi uma emoção ali como ser humano, não como parlamentar, mas como uma indignação de tudo que eu estava vendo. Perfeito. Deputada Adriana Borgo, aqui de São Paulo, do PROS, muito obrigado pela sua participação, deputada. Eu que agradeço, foi uma honra, estou sempre à disposição para trazer a verdade a todos vocês.